2025 foi uma verdadeira montanha-russa para quem acompanha o MMA. Praticamente todos os cinturões mudaram de mãos, vários campeões abriram mão do seu título para poder subir de categoria e tentar se tornar duplo campeão, e também teve várias despedidas de grandes nomes consagrados do esporte. Só que apesar de tudo isso que a gente viu nos últimos 12 meses, poderíamos ter visto muito mais, considerando que vários lutadores não se apresentaram em 2025, desde nomes importantes em suas categorias de peso até verdadeiras lendas do octógono. Vários atletas não se apresentaram esse ano. Hoje então vamos revisar a lista daqueles que faltaram no trabalho e vamos falar de 10 lutadores que não lutaram em 2025. Mas sabe quem não falta, nunca vai te deixar na mão? Meus amigos, é a Iner, a maior startup de inteligência artificial aqui do Brasil, que está alcançando a marca de quase 1 milhão de assinantes desde a sua fundação em 2024. O sucesso se dá pela proposta simples, porém muito útil da Iner: juntar todas as principais inteligências artificiais numa assinatura só. Você não precisa mais se preocupar se naquele mês você vai conseguir assinar o Gemini, o Grok, o ChatGPT, já que a Iner oferece todos esses e muito mais por muito menos do que cada uma está cobrando. A partir de R$50 por mês no plano anual, você já consegue acessar mais de 50 inteligências artificiais no plano da Iner. Já na assinatura Pro, você tem direito a IAs de criação de vídeo e também de imagens, além de cursos especializados com certificado no final, para você inflar o seu currículo. E é melhor correr, pessoal, porque ainda tá rolando a Cyber Week, que garante R$240 de desconto lá no plano anual da Iner. Lembrando que você ainda tem 14 dias de garantia, ou seja, você pode comprar, você pode assinar o pacote e ter 14 dias para testar. Se você não gostar, eles vão te devolver todo o seu dinheiro de volta, mas eu garanto que depois que você conhecer as oportunidades e as ferramentas que a Iner te oferece, vai ser difícil viver sem ela. Então, se você quer aproveitar R$240 de desconto no plano anual, basta você clicar aqui no link do primeiro comentário fixado para aproveitar o desconto exclusivo aqui do canal, ou então nesse QR Code que tá aparecendo na tela. Dado o aviso, vamos falar dos 10 lutadores que não lutaram esse ano. Vamos lá! Número 10, Conor McGregor. Bom, vamos então tirar o mais óbvio da lista. O Conor McGregor já completou 4 anos de inatividade e não vence desde janeiro de 2020. Tudo começou a partir de julho de 2021, que foi quando ele sofreu a segunda derrota pro Dustin Poirier, após sofrer uma lesão na perna bem grave no final do primeiro round. Só que a partir daí vários outros contratempos apareceram, principalmente a sua participação no filme Matador de Aluguel, sua recusa em voltar a ser testado pela agência antidoping, a Drug Free Sports. Teve também o seu trabalho como sócio do BKFC, evento de boxe sem luvas, e principalmente os seus problemas na justiça, incluindo uma condenação na justiça civil por Mas com o anúncio desse UFC na Casa Branca, parece que o interesse em competir voltou para o Conor McGregor. Ou melhor, o interesse de aparecer, de lutar na Casa Branca, participar desse evento único e histórico no UFC. Vou dizer uma coisa, de todas as oportunidades que o Conor teve nesses últimos anos, eu acho que essa é a que mais o atrai. Se realmente ele não voltar para lutar na Casa Branca, na frente do Donald Trump e vários líderes mundiais, aí sim eu acho que a gente pode enterrar o Conor McGregor de vez. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Número 9, Amir Albazi. Carlos, quem diabos é Amir Albazi? Eu sei que ele pode parecer uma versão de 250 ml do Belal Muhammad, mas na verdade ele é um dos principais nomes da categoria dos moscas, atualmente 5º colocado no ranking. Sim, agora você deve estar lembrando dele. Ele é um dos poucos adversários na categoria que não foi jambrolhado pelo Alexandre Pantoja. O iraquiano apareceu pela última vez em dezembro de 2024, quando foi derrotado pelo Brandon Moreno, e até teve uma luta anunciada esse ano contra o Tatsuro Taira, mas acabou sendo cancelada depois que o iraquiano sofreu uma lesão. Desde então, não teve mais luta marcada e acabou passando 2025 sem pisar no octógono. Número 8, Taito Iwasa. Na verdade, a grande pergunta aqui não é nem porque ele não lutou esse ano, mas sim como esse cara continua no UFC e como continua ranqueado. O Taito Iwasa não só não teve nenhuma luta marcada em 2025, como também acumula 5 derrotas seguidas no UFC. Pra vocês terem noção, na última vez que ele venceu, Israel Adesanya e Alex Poatan nem sequer haviam se enfrentado ainda no UFC. Mas, talvez por ser uma figura muito popular, muito carismática, que movimenta bastante o mercado na Oceania, talvez o UFC tenha pensado assim
que vale a pena mantê-lo. Mas tudo tem limite, não adianta manter esse cara como mascote se ele continuar perdendo. Fato é que a gente já sabe que ele vai voltar ao octógono agora em janeiro, no evento da Austrália, enfrentando o Thalisson Chicão, que na minha opinião vai ser a 6ª derrota consecutiva, e talvez a última luta dele no UFC. Número 7, Jon Jones. Mesmo depois de várias promessas, mesmo depois de toda aquela promoção, Jon Jones não voltou a lutar e nem foi unificar o seu cinturão dos pesos pesados contra Tom Aspinall. Dana White chegou a oferecer 30 milhões de dólares para o Jones, que inicialmente aceitou o valor, mas depois voltou atrás e anunciou oficialmente a sua aposentadoria do esporte, fazendo com que Tom Aspinall fosse promovido de campeão interino para campeão linear do peso pesado. Ou seja, Jon Jones não lutou em 2025 e sua última luta na carreira foi em novembro de 2024, quando ele nocauteou Stipe Miocic. Porém, com o evento da Casa Branca, ele já deixou bem claro que tem interesse de voltar apenas para competir nesse card, sonhando até em enfrentar o Alex Poatan, talvez até pelo cinturão peso pesado do UFC. Número 6. Colby Covington. Esse aqui já é praticamente um ex-atleta, assim como Conor McGregor. Hoje tá parecendo mais uma subcelebridade do UFC, mas diga-se de passagem que o Colby Covington já viveu seu auge. Foi um grande rival do Kamaru Usman em seu auge, quando o nigeriano era o campeão meio-médio do UFC, fora que o americano também já disputou o cinturão 3 vezes, mas a inatividade dele acabou com o restante da carreira dele. Desde 2020, o Colby só tem feito uma luta por ano, e sequer chegou a ter uma luta marcada em 2025, não pisou no octógono. No momento, ele vem de 2 derrotas seguidas, sendo dominado pelo Leon Edwards e pelo Joaquin Buckley, e não dá sinais de retorno. Mas claro, como vários outros aqui na lista, com a chegada do evento na Casa Branca, pode ser que ele saia da toca, principalmente considerando a proximidade e a admiração que ele tem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Número 5, Arnold Allen. Um dos principais nomes da categoria dos penas ficou ausente da temporada de 2025, depois que vários contratempos e problemas nas negociações dificultaram seu retorno. Uma pena, já que o Allen ainda é jovem e tem muita carreira pela frente. Houve um período na carreira dele que ele acumulou 10 vitórias seguidas, só não disputou o cinturão porque perdeu para o Max Holloway. Ao menos ele já tem o seu retorno confirmado, ele vai enfrentar o Jean Silva no UFC 324, que está marcado para janeiro de 2026. Número 4, Movsar Evloev. Falando em peso pena, o maior bicho-papão dessa categoria também não pisou no octógono em 2025. Realmente fica difícil defender o russo, que apesar de ter 10 vitórias seguidas, ele foi completamente esnobado pelo UFC, que deu o title shot para o Diego Lopes, um cara que não só ele já venceu, mas que também já teve sua oportunidade de ser campeão. Ele lutou com Alexander Volkanovski em 2025, acabou perdendo e já tá disputando o cinturão de novo. O russo chegou a ter uma luta marcada em julho contra o estreante Aaron Pico, mas se retirou do confronto por causa de uma lesão que o deixou fora da competição até o final de 2025, e por enquanto não tem previsão de retorno. Número 3, Francis Ngannou. Pois é, a situação do Francis Ngannou continua uma verdadeira novela. Ele tá prestes a encerrar o seu contrato com a PFL, onde só fez uma luta em 3 anos, e também nunca mais pisou nos rings de boxe. A última luta dele na Nobre Arte foi em 2024, quando perdeu para Anthony Joshua. Em 2025, não lutou nem no boxe e nem no MMA. Será que os promotores de boxe e da PFL perceberam que é um investimento que não traz retorno? Visto que, nas lutas que ele fez no boxe, mesmo enfrentando 2 astros, 2 mega estrelas do esporte, ele mal conseguiu vender 100 mil pacotes pay-per-view por luta, mesmo recebendo uma bolada, uma bolsa de 10 milhões de dólares, e o mesmo vale para a PFL. Na verdade, foi bem pior. O Ngannou recebeu 10 milhões para vender apenas 10 mil pacotes pay-per-view. Foi disparado o maior fiasco, o maior prejuízo da história da PFL, mesmo se você contar os anos do Bellator. Ngannou, agora no fim do seu contrato com a PFL, sonha em voltar para o UFC, só que o Dana White já deixou bem claro que não quer mais negócios com o camaronês. Número 2, Donald Cerrone, Jorge Masvidal e Paul Felder. Esse caso aqui eu vou juntar tudo num só porque é mais um questionamento. Porque, caso você não saiba, todos esses 3 lutadores que eu citei anunciaram suas aposentadorias alguns anos atrás, mas deixaram bem claro que querem voltar a competir no UFC. O próprio Masvidal passou o início desse ano cantando essa pedra, disse que queria fazer mais 2 lutas no Ultimate, pelo menos. O caso do Donald Cerrone, o cowboy, foi bem além. Ele está sendo testado pela agência antidoping, pela Drug Free Sports. Ou seja, todos esses 3 que eu citei ainda possuem contrato com o UFC, possuem interesse em voltar a competir, mas por enquanto nada foi anunciado. Na verdade, eu achei detalhes bem interessantes, informações
questões bem interessantes, porque existem vários atletas que estão inativos e, em teoria, aposentados, que continuam sendo testados pela agência antidoping, ou seja, continuam sob contrato com o UFC. O exemplo mais gritante que realmente me surpreendeu foi o caso do Joe Lauzon, veteranaço do Ultimate, que não compete desde 2019, só que ainda segue sendo testado pela Drug Free Sports. Em 2025, ele chegou a ser testado uma vez. Mas e aí, será que Masvidal, Cerrone ou Paul Felder vão voltar a competir? Mais uma vez, eu acho que é um daqueles casos onde a Casa Branca vai tirar esses 3 veteranos da toca. Ou pelo menos o Masvidal e o Cerrone. Acho que são os mais prováveis. E número 1, Shavkat Rakhmonov. Na minha opinião, essa foi a maior ausência de 2025, principalmente considerando a situação da categoria dos meio-médios, que no momento é a divisão mais interessante, mais chamativa do UFC. O bicho-papão casaca chegou a ter uma luta marcada, a disputa pelo cinturão dos meio-médios contra o Belal Muhammad, mas acabou se retirando do combate por causa de uma lesão no joelho, e com isso toda a história da categoria esse ano acabou mudando de rumo. Belal Muhammad perdeu o cinturão pro Jack Della Maddalena, e o Jack Della Maddalena chorou e perdeu o cinturão para o Islam Makhachev. Considerando o quão movimentada, o quão interessante tá essa categoria no momento, o Shavkat Rakhmonov é indispensável nesse ano de 2026. Ele ainda não tem uma previsão certa de retorno, mas já tá tentando cavar uma luta contra Joaquin Buckley. Pode ser interessante, uma boa luta de retorno. Mas aí, pessoal, faltou alguém nessa lista? Faltou algum lutador que não competiu em 2025 que eu esqueci de mencionar? Se sim, deixa aí nos comentários o nome e diz também qual desses lutadores que eu citei que mais fez falta esse ano. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.